Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira. Eu estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta terça-feira aí, dia 14 de maio de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas. Nas áreas na cor em azul, chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo e no meio do azul temos temporais. E nos pontos em laranja e no meio do azul temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, as condições para chuvas fracas aí sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas a moderadas no oeste catarinense, meio oeste catarinense. Chuvas moderadas a forte aqui no leste e nordeste catarinense, centro-leste, sul do Paraná. Chuvas fracas no sudoeste do Paraná, no oeste e noroeste do Paraná. Pontos aqui de chuva fraca moderada no sul do Mato Grosso do Sul e no oeste do estado. Avançando para a região nordeste, condição de chuvas fracas sobre o leste do estado da Paraíba e norte do Rio Grande do Norte. Condições que para chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Maranhão. Alguns temporais e chuva forte aqui sobre o centro-norte do Pará, centro-sul do Amapá, oeste do Amapá e norte do Amapá. Em algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte, alguns temporais sobre o centro-oeste e noroeste do Amazonas. Chuvas fracas sobre o norte do Amazonas, pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-sul de Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o sul do Amazonas, leste do Acre, oeste do Acre, norte de Rondônia. Leste de Rondônia também. Avançando a terça-feira às 4 horas. Algumas áreas de chuva fraca sobre o oeste do Acre, alguns temporais no sudeste do estado na divisa com a Bolívia. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste do estado de Rondônia, leste de Rondônia. Pontos aqui de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-sul do Amazonas, norte do Amazonas. Chuvas fracas no centro-sul de Roraima, oeste de Roraima e norte de Roraima. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste e norte do Amapá, norte do Pará, oeste do Pará, chuva fraca sobre o centro-norte do Maranhão, litoral norte do Ceará. Pontos aí de chuva fraca sobre o sul do Piauí, norte da Bahia, oeste da Bahia. Chuva fraca moderada sobre o norte da Bahia. Condições aqui de chuvas fracas sobre o sul do estado do Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do estado do Paraná. Chuvas fracas sobre o oeste e sudoeste do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste do Paraná, sudeste de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e nordeste catarinense. Alguns pontos de chuva fraca sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Avançando às 6 horas. Condições aqui para chuvas fracas sobre o nordeste do estado do Rio Grande do Sul. E chuvas fracas a moderadas sobre o meio oeste catarinense, oeste catarinense, leste e nordeste catarinense. Pontos de chuva fraca sobre o sul e sudoeste do Paraná. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste e norte do Paraná. Chuvas fracas sobre o oeste do Paraná. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o leste e sul de São Paulo. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Mato Grosso do Sul e oeste do estado. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o norte da Bahia. Chuvas fracas no sul do Piauí, leste de Alagoas. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o norte do estado do Ceará, na região de Fortaleza. Chuvas fracas sobre o norte do estado do Maranhão. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o centro-sul de Rondônia, leste de Rondônia. Alguns temporais sobre o sul do Acre, chuvas fracas no oeste do Acre. Alguns temporais sobre o centro-norte do Pará. Chuvas fracas sobre o centro-leste e norte do Amapá. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do estado do Amazonas, noroeste do Amazonas. Chuvas fracas ou moderadas no centro-sul de Roraima e noroeste de Roraima. Avançando para as 9 horas, há condições de chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o sul do Acre e oeste do estado. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do Amazonas. E algumas áreas de chuva fraca sobre o leste e oeste do estado. Pontos aqui de chuva fraca moderada no centro-sul de Roraima e oeste de Roraima. Alguns temporais no oeste do Pará, na região de Santarém. E alguns temporais isolados no litoral do Maranhão, ali próximo à divisa com o Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes na região de Fortaleza. Alguns pontos de chuva fraca sobre o sul do Piauí e norte da Bahia. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul do Mato Grosso do Sul e oeste do estado. E pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte e leste do Paraná, sul do Paraná, sudeste do estado de São Paulo.
Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-norte e nordeste catarinense. Avançando ao meio-dia. Condições aqui para chuvas fracas aí sobre o oeste catarinense, leste e nordeste catarinense. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Paraná. E algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o leste do Paraná. Chuvas moderadas e fortes sobre o centro-sul de São Paulo. Chuvas fracas e moderadas no centro-sul do Mato Grosso do Sul e oeste do estado. Algumas áreas aqui de chuva fraca sobre o sul do Piauí, leste de Pernambuco. Pontos aí de chuvas moderadas e fortes, alguns temporais sobre o norte do Ceará, noroeste do Maranhão. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o norte do Pará, noroeste do Pará. Há condições aqui para chuvas moderadas e fortes e temporais sobre o centro-sul do estado de Roraima, o leste do Amazonas, norte do Amazonas. E chuvas fracas e sobre o centro-oeste do estado do Amazonas, alguns temporais no sudoeste do Amazonas e no oeste do Acre, no oeste de Rondônia. Avançando aqui às 15 horas, há condições para chuvas moderadas e fortes e alguns temporais sobre o centro-norte de Rondônia, pontos do Acre também. Temporais sobre o norte do Amazonas, oeste e sudoeste do Amazonas, alguns temporais severos aqui no sul e sudoeste do Amazonas. Muitas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais sobre o centro-sul de Roraima, norte de Roraima, norte e noroeste do Pará, nordeste do Pará também. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas do centro, sul e leste e oeste do Amapá. Algumas áreas de chuva fraca sobre o norte do estado do Maranhão, norte do Piauí. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais no norte do Ceará. Chances de temporais na região de Fortaleza. Pontos aqui de chuva fraca moderada no sul do estado da Paraíba, leste do estado de Pernambuco. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o oeste do estado do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas moderadas sobre o leste de São Paulo, sudeste de São Paulo. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Paraná, nordeste do Paraná. Chuvas fracas moderadas sobre o leste e nordeste catarinense. Avançando às 18 horas. Condições aqui para chuvas fracas sobre o leste catarinense, norte e nordeste catarinense. E pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Paraná. Nordeste do Paraná, alguns pontos. Chuva fraca no sul do Mato Grosso do Sul e no oeste do estado. Em algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o sudeste de São Paulo, leste de São Paulo, litoral norte de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes em áreas do centro-norte e leste de Pernambuco, centro-oeste da Paraíba, centro-sul do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas em toda a faixa norte do Ceará, norte do Piauí. Pontos de chuva fraca moderada sobre o norte do Maranhão. Alguns temporais isolados também em áreas do norte do Pará. Chuvas fracas a moderadas no centro, leste, norte e sul do Amapá. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o sul do estado de Roraima, norte e nordeste de Roraima, centro-oeste do Amazonas, norte do Amazonas, sudoeste do Amazonas, sul ali do Amazonas, temporais também em vários pontos do centro-oeste do Acre e leste do estado. Algumas áreas de chuva fraca moderada no centro-oeste de Rondônia. Avançando às 21 horas, condições para chuvas fracas sobre o centro-norte do Acre e oeste do Acre. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Amazonas, sudoeste do Amazonas, norte do Amazonas. Há condições para chuvas moderadas e fortes, alguns temporais sobre o oeste e noroeste do estado do Amazonas e norte do Amazonas. Chuvas fracas e moderadas no centro-oeste de Roraima, alguns temporais no nordeste de Roraima. Algumas áreas de chuva forte também sobre o noroeste do Pará, oeste do Amapá, nordeste do Pará. Chuva fraca sobre o norte do estado do Piauí, noroeste e norte do Ceará. Alguns temporais aqui na faixa leste do Ceará, oeste da Paraíba, centro-sul da Paraíba, norte de Pernambuco e leste de Pernambuco. Algumas áreas do oeste do Rio Grande do Norte também. Algumas áreas aqui de chuva fraca sobre o sul do Mato Grosso do Sul e oeste do estado. E pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Paraná. Toda a faixa leste de São Paulo e alguns pontos de chuva fraca moderada sobre o Rio de Janeiro. Chuva fraca no nordeste catarinense. Avançando às 23 horas. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Paraná, nordeste do Paraná. Chuvas fracas sobre o sul do Mato Grosso do Sul e oeste do estado. E pontos aí de chuva fraca moderada sobre o litoral leste de São Paulo, litoral sul de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, sul de Minas. Chuvas fracas no sul do Mato Grosso do Sul e no oeste do estado. Pontos aqui de chuvas moderadas e fortes sobre o centro-oeste da Paraíba, leste da Paraíba. Há condições para temporais sobre o leste do Ceará. Chuvas fracas sobre o norte do Ceará, norte do Piauí. E alguns pontos de chuva fraca moderada sobre o nordeste do Maranhão.
Pontos aí de chuvas moderadas e fortes, alguns temporais sobre o noroeste do Pará, oeste do Amapá e leste do Amapá. Alguns temporais também sobre o norte do estado de Roraima, norte do Amazonas. Chance de chuvas fortes e temporais sobre o centro-oeste do estado do Amazonas, sul e sudoeste do Amazonas. Área central do Amazonas também. Algumas áreas do norte de Rondônia. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer aí desta terça-feira sobre todo o Brasil. Nós teremos o avanço de uma forte massa de ar polar sobre o estado do Rio Grande do Sul na terça-feira, já despencando as temperaturas com mínimas abaixo dos 5 graus e no centro-sul do estado. Alguma geada fraca em alguns pontos centro-sul do estado. Nas áreas em verde claro aqui, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mínimas entre 10 a 5 graus. Nas áreas mais claras aqui, entre 11 a 15 graus. Algumas mínimas de 21, 22 graus sobre o norte do Paraná. Um grande contraste térmico sobre a região sul do Brasil. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 15 graus a 20 graus, nos pontos mais escuros entre 21 a 23 ou até 24 graus mínima aí sobre áreas do leste do Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus, nos pontos mais escuros entre 21 a 23 ou até 24 graus mínima aí sobre o leste do Mato Grosso. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus, e nos pontos mais escuros entre 21 a 23, 24, ou até 25 graus mínima sobre o norte do Maranhão, norte do Ceará, norte e leste do Rio Grande do Norte. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus, nos pontos mais escuros entre 23 a 24, 25, ou até 26 graus de mínima em áreas do centro-norte do Amazonas, centro-oeste e Roraima, e centro-norte do Acre. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta terça-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus, nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 até 36 graus sobre o sul do Pará, oeste e sudoeste do estado de Tocantins. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros, entre 31 a 34, 35 até 36 graus aí sobre o sul do estado do Piauí, norte da Bahia e sul do Maranhão. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 17 graus a 27 graus, nos pontos mais escuros entre 28 a 30, 31 até 35, 36, 37 graus sobre o norte e nordeste do Mato Grosso, oeste e norte de Goiás. Uma forte onda de frio aí, que vai estar atingindo a região sul do Brasil, já começa a baixar as temperaturas ali sobre o oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, a entrada de ar frio também sobre o leste do estado de São Paulo, aí com máximas de apenas entre 17 a 21 graus aí. No restante da região sudeste, máximas entre 22 graus a 31 graus, 32 graus, ou até 34, 35 graus sobre o norte do estado de Minas e norte do Espírito Santo. Na região sul do Brasil, uma forte massa de ar polar atinge a região sul do Brasil, e as máximas ficam bem baixas na tarde dessa terça-feira em quase toda a região sul do Brasil, com máximas de 10 graus apenas a 18 graus. Máximas aí acima dos 20 graus só em áreas do norte do Paraná, onde as máximas oscilam entre 25 graus a 27 graus por ali. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo e atualizado para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.